Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Quem vos salva é o seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia, tá? Estou aqui gravando mais um vídeo acerca da palavra de Deus, para que você venha receber de Deus o pleno conhecimento acerca da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E, irmãos, lembrando que hoje eu vou trazer um ensinamento, tá? É um pouco mais profundo, tá? Acerca da palavra de Deus no livro do Gênesis, tanto do capítulo 2 como dentro do capítulo 3, tá? Vai falar acerca da vida e o ministério de Eva, né? A esposa, a companheira de Adão, tá bom? Então, antes de começar, eu gostaria de ressaltar aos irmãos, você que irá pegar, ouvir, né, o que eu irei entregar aqui dentro da palavra de Deus, tá? Dentro da teologia, uma teologia mais profunda acerca da palavra do Senhor, tá? Já recomendando a você a não pregar em uma igreja que, por exemplo, uma igreja que não tenha o básico, ou o médio, ou um bacharel em teologia, tá? Porque se você pregar dentro de um povo que não tem um conhecimento mais profundo, um básico, um bacharel em teologia, eles não vão ter uma compreensão, tá, acerca do que você irá ministrar, ou do que você irá pegar aqui, receber, tá, um conhecimento acerca desta mensagem, tá? Então, recomendo a você que você possa, sim, estar pegando alguns detalhes, algumas revelações dentro da teologia, tá, para pregar dentro de uma igreja, fazer um sermão, uma pregação. Tem o Espírito Santo te usar com muita graça, autoridade, ousadia e conhecimento, tá? Um lugar, uma igreja, tá, que tem aí, tá, o básico teológico ou um bacharel em teologia, tá bom? Porque o que eu irei passar para você aqui, pela graça de Deus, tem um conhecimento profundo, tanto dentro de uma profundidade que um conhecimento que vai trazer a você, que é dentro de uma mediunidade para doutores ou mestres em teologia, tá? Então, recomendo a você que você possa, tá, receber esse ensinamento para um nível de conhecimento, um nível de profundidade, de ciência teológica da palavra de Deus. Vamos lá. Há muitas perguntas acerca da vida e o ministério de Eva, esposa de Adão, tá? Muitos chegam a julgar Eva, tá, concernente que ela foi a causadora, né, a fazer Adão, o primeiro homem a pecar, tá? Outros questionam, né, e chegam até mesmo a afirmar que Satanás entrou na serpente, tá, e induziu e falou com Eva, tá? Eu quero trazer alguns detalhes acerca de tantas perguntas ou de tantas questões que muitos não têm resposta, tá bom? No capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, tá? Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, este mandamento, Deus, ele deu para Adão, tá? Deus, ele entregou esse mandamento para Adão. Eva ainda não tinha sido formada, Deus não tinha criado, formalizado ainda Eva, tá bom? Então, Adão, o primeiro homem, recebeu este mandamento. Dentro do capítulo 3, ainda dentro do capítulo 2, logo a seguir, nós vamos ver que Deus vai formalizar, vai fazer Eva a companheira de Adão, tá? E logo após, no capítulo 3, nós vamos ver aqui a queda, tá, de Eva, primeiramente, e depois ela induzindo o seu companheiro ou o seu esposo a cair, tá, no pecado. Há muitas perguntas. Quem pecou? Eva ou Adão? Qual dos dois pecaram? Tá? Outros vão até dizer que os dois pecaram, tá?
Talvez você possa não concordar comigo, mas o que eu vou trazer para você aqui é dentro dos originais, não do hebraico, não do grego, tá? Mas originais tanto dentro do aramaico quanto do hebraico, os mais antigos dos pergaminhos, tá? Os mais antigos, para que você possa entender. Então, você que tiver alguma dúvida, ouvir esta palavra, este ensinamento, você pode estar se aprofundando nos pergaminhos mais antigos, originais, e você vai sim ter uma plenitude mais profunda acerca, tá, da palavra de Deus. A Bíblia diz que no capítulo 3 que a serpente se aproximou de Eva, tá, e induziu ela, né? Apresentou algo que ela já sabia, ou seja, ela já era ciente, sim. Por quê? Porque quando a serpente chegou até Eva, tá, a serpente induziu ela a comer do fruto de uma árvore, queria dar conhecimento para ela. Então aqui nós vamos entender que Adão, ao receber as ordenanças de Deus, e ao Deus formalizar a sua esposa, ele também passou para ela o que ele recebeu de Deus. Tá? Ele passou para ela um conhecimento, um mandamento que ele recebeu. A diferença de Adão para Eva é que Deus ordenou para Adão. Tá? Adão passou aquele mandamento que ele recebeu para a sua companheira, mas Eva tinha um ministério muito mais alavancado, vamos dizer que ela tinha uma intimidade mais profunda. A sede dela por Deus era muito maior. Tá? Então, se nós analisarmos, nós vamos entender o ministério que Deus deu para a companheira do primeiro homem, que veio esse a cair em pecado. E por causa deste caminho, toda a raça humana foi sim cometida por pecados, caiu no laço do pecado. Tá? Então aqui a vida de Eva, o ministério de Eva, ela que era a mulher que ela sempre buscava agradar a Deus. Ela sempre buscou fazer a vontade do seu Criador, do seu Pai, tá? Que era o próprio Senhor. Então Eva, ela recebeu de Deus um talento para ajudar, auxiliar, tá? E complementar o ministério do seu companheiro, tá? Porque Adão foi o homem onde Deus deu ordem e mandamentos para ele dominar todos os animais e toda a terra. Então Deus agora vai formalizar Eva e entregar um ministério que era diferente do ministério de Adão, tá? Deus entrega para Eva uma capacidade dela se comunicar com os animais de toda a espécie. Deus entrega para Eva, tá, o que Deus deu para Adão de uma maneira diferente, tá? Para que você possa entender. Deus falou para Adão: Adão, você vai dominar, tá? Você vai domar todos os animais, tá? E colocar nomes sobre eles e vai dominar a terra, tá? Mas no caso de Eva, tá, a companheira que Deus fez para Adão, vejamos que Deus faz tudo, tá, dentro de uma harmonia, tudo como uma perfeição. Deus agora levanta Eva como companheira, auxiliar de Adão, mas é um ministério diferente. Deus agora entrega para Eva algo que é mais profundo, uma capacidade de se comunicar com os animais, de conversar com eles e de entender a sua linguagem, tá? Independente dos animais, de todos os animais, tá? Que foram, que nasceram, que foram gerados, tá? Então Eva, ela tinha uma capacidade muito profunda, um ministério tremendo, tá? Ela se comunicava, ela conversava, né, por meio de telepatia com os animais, e daí o que ela recebia dos animais, ela passava para Adão, e Adão, ele exercia o mandamento de Deus, que era domar, colocar nomes e dominar, tá? Então, vamos ver que Deus trabalha de uma maneira unificadora, unificando. Ele deu ordem para domar e colocar nomes, a companheira ele dá para conversar e ela puxar dos animais e entregar para ele que ele possa entender e ali o ministério ser
unificado o ministério dos dois. Dentro dessa profundidade de teologia, eu quero te trazer uma revelação que Deus me entrega dentro deste ensino. Tá? Tudo que Deus faz é com harmonia, com decência, é com ordem. Tá? Então, jamais Deus vai entregar um ministério para um homem, para uma mulher, para uma igreja, um ministério, vamos dizer, igual. Tá? Não. A Bíblia diz, dentro do Novo Testamento, que dentro do Novo Testamento, Deus entrega como pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, que é aquele que tem a graça para ensinar, que tem uma capacidade para receber profundidade de instruções, de ensino acerca da palavra de Deus, para que ele possa ensinar. Então, Deus entrega dons diferentes, tanto ministeriais, como dons espirituais. Outros Deus entrega dons de revelações, o dom da palavra da ciência, o dom da cura divina, o dom da fé, tá? Dom de maravilhas, operações de maravilhas. Mas a Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito de Deus opera em todos. Tudo sai de Deus e todos esses dons dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo, que na verdade é a igreja, tá? Vai surgir do mesmo Espírito de Deus. Tá? É o mesmo Espírito Santo que opera diferenciadamente sobre cada membro do corpo de Cristo, mas de maneiras diferentes. Mas tudo provém do mesmo Deus. Então, aqui na vida de Adão e Eva, o Espírito de Deus, o próprio Deus, operava de maneira diferente, mas tudo trazendo uma unificação, tá? Para o complemento, para a glória de Deus e para que a obra e o propósito de Deus seja manifesto e o Senhor seja glorificado, tá bom? Aqui está alguns detalhes, tá? Aqui vai quebrar alguns conceitos acerca que Satanás entrou na serpente, porque na verdade, como Eva tinha essa capacidade de conversar com animais, a serpente ela conversou e trouxe sobre Eva o conhecimento da árvore. Então Eva, como ela buscava agradar a Deus, ela tinha uma sede mais profunda de agradar o seu Senhor, o seu Criador, o seu Pai, tá? Ela buscou, se essa árvore vai me trazer conhecimento, porque nós vamos ver aqui dentro do capítulo, tudo tem que ser pela Bíblia, irmãos, tá? Como ela diz aqui, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tá vendo? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ela viu que a árvore ela tinha uma graça de entregar entendimentos. Então ela almejava por algo mais profundo. Ela queria conhecer e ter um entendimento muito mais além do que ela já tinha do seu Senhor, do seu Criador. E ela comeu nesse propósito, tá? Mas como a própria Bíblia vai dizer que a serpente é o único animal de todos, tá? A Bíblia vai dizer que a serpente é o único animal, diferente de todos os animais, que é sagaz, é esperta, tá? E a serpente acaba enganando a Eva, tá? Não é por meio de um demônio que entrava, um espírito que entrava na serpente, é por meio de telepatia, onde ela conversava. Então ela não comeu por ser, porque nós entendemos por alguns ensinamentos, algumas ministrações, tá, que o demônio entrou na serpente, perdão, e falou com Eva, ela ficou tipo hipnotizada. E na verdade, o parecer de alguns ensinos, de algumas ministrações são estas, mas na verdade não foi, tá? Eva não ficou hipnotizada. Eva ela almejou comer do fruto, porque ela queria sim ter um entendimento mais profundo do seu Criador. E por ela comer, a Bíblia diz aqui, se nós entrarmos em detalhes de cada versículo, de cada letra dos versículos, ela comeu o fruto, depois ela pega o fruto e come com o seu marido. Tá? Então ela buscava algo mais, uma porção mais dobrada. Ela comeu um inteiro, depois ela pega outro e come com o seu esposo. Ela almejava algo profundo. Tá? E aqui, tá? Quando ela come com o seu esposo peca diante de Deus
E quando ele peca, desobedece o mandamento que Deus deu para ele dentro do capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, tá? Eles viram que estavam nus, a Bíblia diz que eles reconheceram que estavam nus, tá? E onde, quando Deus visitou o jardim do Éden, eles se esconderam de Deus. O quê? Quando alguém peca, é muito provável, irmãos, quando uma pessoa se distancia da presença de Deus, ela peca, ela tem vergonha de ir à igreja, ela tem vergonha de fazer uma visita à igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado ele se torna uma muralha, uma barreira entre Deus e o homem. Quando uma pessoa peca, principalmente o conhecedor da palavra, ele tem vergonha, ele não quer ir mais à igreja. Por quê? Porque o pecado faz uma separação. Tá? E o inimigo agora começa a colocar vergonha para que ele não possa ir e prosseguir. Tá? É por isso que quando Deus visitou o Éden e perguntou por ele, eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque Adão reconheceu que tinha pecado. Tá? E quando ele reconheceu que pecou diante de Deus, houve ali uma barreira. Por Deus ser puro e santo, tá? Ele tentou se esconder, mas mesmo assim, ele pecando, o Senhor não desistiu dele. Tá? Deus não desistiu dele. Aqui está. Por mais que o homem peque, por mais que o homem cometa multidões de pecados, cada um mais grave do que os outros, porque a Bíblia diz que não há diferença de pecado na balança de Deus. Tá? O pecado é um só. Na balança de Deus não tem pecado maior e nem menor. Na balança de Deus diz a Bíblia que é limitado o pecado. Para Deus não há tamanho de pecados. Tudo é pecado, tudo tem o mesmo peso diante de Deus. Tá? Então aqui nós vamos ver que Deus ele não desiste. Por mais que o homem peque, o homem conhece a Deus, ouviu falar de Deus, já foi evangelizado por um membro da igreja, tá? Essa pessoa tem conhecimento que Jesus é o único caminho à salvação, tá? Deus jamais vai desistir dessa pessoa. Deus sempre está batendo na porta do coração. Deus sempre está usando alguém para falar com ele, com ela, porque Deus jamais irá desistir. Por mais que o homem peque, Deus jamais irá desistir. A vontade de Deus, o propósito de Deus é resgatar. Porque Adão pecou, Deus foi lá de encontro. E a Bíblia diz que Adão ele fez para si vestes. Tá? Ele plantou uma figueira e as folhas ele cobriu a sua nudez. E Deus teve o prazer de matar um cordeiro, representando o próprio vestimento de Cristo. E tirou a pele e fez vestes para ele e para Eva. Tá bom? Então, dentro da palavra de Deus, o que eu queria trazer aqui para os irmãos é esse entendimento. Tá? Porque sim, há muitas dúvidas. Né? Como eu já falei antes, há muitas dúvidas acerca como foi que aconteceu, como foi a cena que aconteceu de Eva e a serpente. De qual maneira aconteceu. Eu trouxe aqui para você a maneira dentro dos originais do hebraico e aramaico, para que você possa ter entendimento. Tá? Trouxe aqui também, irmãos, detalhes. Há muitas das vezes algumas perguntas, mas Eva não pecou? Se a Bíblia diz que ambos pecaram, ela pecou sim. Na maneira, ela cometeu o pecado, por quê? Porque Deus deu mandamento ao seu companheiro, ao seu esposo, e ele passou o mandamento para ela. Mas quando ela comeu da fruta, ela não comeu no intuito de pecar e desagradar a Deus. Ela comeu no intuito de querer e receber e ser saciada a sede que ela tinha, de ter uma plenitude de conhecimento, tá, do seu Criador, aonde ela foi enganada, onde ela cometeu sim um pecado, tá? E aonde o seu companheiro Adão peca, tá bom? Então, muitos apedrejam Eva, colocam ela é a culpada, ela é a mãe do pecado. Na verdade, se nós buscarmos as raízes da Bíblia, nós vamos ver que Eva, ela tinha uma sede de Deus, mas ela estava tão sedenta que ela não acabou vigiando. Deus deu um talento para ela, deu um dom para ela, e aquele dom foi por intermédio daquela ferramenta, onde
a serpente conseguiu induzir e enganar, tá bom? Então, aqui fica a dica. Deus, ele tem entregado dons aos homens, ferramentas valiosas, tá? Então, tá a dica. Cuidado. Use bem a ferramenta que Deus te deu para a obra de Deus, para agradar, para servir a obra de Deus, tá bom? Mas sempre, a Bíblia diz, antes de orar, vem o quê? Vem a vigilância. Jesus sempre diz, não ore e vigie. Deus diz, vigie e ore em segundo. Tá? Não adianta orar e não vigiar. Tá? E também não adianta vigiar e não orar. Tem que andar, tá, complementado com a Bíblia Sagrada sobre a nossa vida. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Tá? Até aqui não vou pegar muito tempo na gravação desse vídeo. Tá? Aqui está a dica. Aqui está um conhecimento que eu tenho passado pela a graça que me foi liberada para você, irmão em Cristo, irmão católico, tá? Irmão espírita, e para que você que tem curiosidade, algumas dúvidas acerca da criação do pecado, como fundou o pecado, você possa estar recebendo uma plenitude de conhecimento acerca da palavra de Deus e você ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.